Somos salvas pela fé, mas a fé não para por aí. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Não é que Deus me salva e depois eu que lute para viver a vida cristã. Não. Eu vivo essa vida pela fé em Cristo e somente em Cristo. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo o Perdão, na voz de Renata Santos. Nesta série, Nancy está caminhando versículo por versículo pelo livro do Antigo Testamento, o Abacuque. Se você perdeu algum dos episódios, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com para acessar os episódios anteriores. Vamos ouvir enquanto ela continua nos desafiando a passar, como Abacuque fez, do medo para a fé. Aqui está Nancy. Bem, chegamos em nosso estudo de Abacuque ao versículo que acredito ser o cerne de toda essa mensagem. O ponto de virada dessa mensagem, a cruz, é o ponto transformador na vida de Abacuque. O conceito que estamos analisando em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é o conceito que leva Abacuque da luta para a adoração. O leva do desânimo para o louvor, do medo para a fé. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vimos no episódio anterior que há dois tipos de pessoas. As Escrituras dizem: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Esse é um tipo de pessoa. O contexto imediato a que Deus está se referindo são os babilônios, os caldeus. Eles são orgulhosos, eles são arrogantes, eles não são retos, eles não são justos. Mas em uma aplicação mais ampla deste trecho, Deus está dizendo a muitas pessoas no mundo que são assim. Elas são autossuficientes, são independentes e, como consequência, acham que não precisam de Deus. Elas dependem de si mesmas. Suas almas são orgulhosas, arrogantes. Elas são orgulhosas, elas não são corretas, elas não são justas. Podem até fazer boas obras, podem fazer coisas boas, mas não têm um coração justo. Elas não andam em retidão. A segunda metade deste versículo nos fala sobre o outro tipo de pessoa. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Pessoas justificadas pela fé e pessoas ímpias que vivem em dependência de si mesmas. A verdade é que só existem esses dois tipos de pessoas no mundo. No episódio anterior, mencionei que há dois significados em que os justos vivem pela fé e nos concentramos no primeiro significado. O justo viverá pela sua fidelidade. Significa que somos justificadas pela fé, somos salvas pela fé. Nada trago em minhas mãos, agarram-me somente à tua cruz. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação de Deus. Não há nada que possamos fazer para nos tornarmos justas por nós mesmas. É tudo pela fé em Jesus Cristo. Então somos justificadas pela fé. Mas há um segundo significado em que os justos vivem pela fé e é que somos santificadas pela fé. Vivemos pela fé. Tendo sido justificadas, continuamos a caminhar pela fé daqui até chegarmos ao céu. Hoje de manhã, durante o meu tempo devocional, eu estava lendo o livro de Hebreus, analisando os capítulos 10, 11 e 12 de Hebreus sobre este tema da fé. No meio do capítulo 10 de Hebreus, vemos um convite para nos aproximarmos do trono, do lugar santo de Deus. Nos aproximamos pela fé no sangue de Jesus Cristo. É assim que chegamos a conhecer a Deus, pela fé. Hebreus 10 fala da nossa justificação. Mas esse trecho continua falando sobre como vivemos pela fé.
Não é apenas a fé que nos traz salvação, é a fé que nos mantém salvas e é a fé que nos ajuda a viver como pessoas salvas. O justo viverá pela sua fidelidade. É pela fé que temos o poder de viver a vida cristã. Paulo disse isso em Gálatas, capítulo 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é que Deus me salva e depois eu que lute para viver a vida cristã. Não. Eu vivo essa vida pela fé em Cristo e somente em Cristo. Penso especialmente em nós que fomos ensinadas pela influência da Reforma Protestante. Entendemos que somos justificadas pela fé. Mas acho que muitos tentam viver uma vida cristã como se pudessem conseguir a energia e o esforço necessários para viver esse padrão de Deus. É por isso que temos tantos cristãos muito frustrados tentando viver uma vida que não podemos viver. Paulo disse isso aos Gálatas. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês podem dizer, claro, Paulo, não fomos salvas por obras da lei, sabemos disso. E ele diz, então, vocês foram salvos pela fé, fé em Cristo. E ele continua dizendo, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, tendo começado pela fé, tendo sido justificados pela fé, agora querem se aperfeiçoar na carne? Se você recebeu Cristo pela fé, então caminhe nele pela fé. O justo viverá e continuará vivendo pela sua fé. E isso se aplica a todas as áreas da vida cristã. No tempo de Abacuque, Deus disse a ele, você vai enfrentar perseguição. Haverá disciplina, haverá sofrimento e você vai precisar de fé para enfrentar a invasão iminente dos babilônios. Como você vai viver no dia de crise? Pela fé. O justo viverá pela sua fé. Até este ponto de virada no livro de Abacuque, ele está enlouquecendo, tentando entender o que Deus está fazendo. Ele está lutando com as questões insondáveis da providência de Deus, sua soberania e seu plano. Ele não consegue entender, e Deus diz, você vive pela fé. E a partir deste ponto, Abacuque simplesmente começa a descansar seus argumentos, sua mente, seu coração, sua vida, seu futuro na fé. Fé de que Deus sabe o que está fazendo. Deus faz todas as coisas certas e o que Deus faz é bom. Não apenas para Abacuque e para as pessoas que estão enfrentando os babilônios. Eles não são os únicos que precisam viver pela fé. Precisamos viver pela fé em tempos onde enfrentamos aflição, adversidade, sofrimento e desafios. Precisamos de fé. Citei Hebreus capítulo 10 alguns episódios atrás, mas deixe-me retornar esse trecho, pois acho que ele se aplica aqui. O escritor aos Hebreus está falando aos cristãos do Novo Testamento que estavam sendo perseguidos por sua fé. Eles foram justificados pela fé e, em seguida, foram expulsos enquanto eram perseguidos. O escritor diz a eles, em Hebreus capítulo 10, versículo 34, vocês aceitaram com alegria. Depois de terem chegado à fé em Cristo, vocês aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Agora, pense no confisco dos seus bens pelo fogo, ou pela perseguição, ou pelo roubo, ou alguém invadindo sua casa e levando tudo que você tem, ou um furacão destruindo tudo que você tem. Ele diz, vocês aceitaram com alegria.
Posso aceitar algumas coisas, mas com alegria? Vocês aceitaram com alegria o confisco dos seus próprios bens. Como eles fizeram isso com alegria? Ele diz, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável, Hebreus 10:34. Eles exerceram fé, olharam para o futuro e sabiam que a vida não se resume a isso. Deus tem mais para nós, Deus tem o céu para nós. Temos uma posse eterna no céu. Temos uma cidade não feita por mãos humanas, portanto, podemos viver pela fé e suportar até mesmo o confisco dos nossos bens aqui na terra. Ele está preparando uma mansão para nós lá em cima, portanto, qualquer coisa que eu perca aqui embaixo não é nada comparado ao que Deus preparou para mim. O escritor diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Mantenham-se firmes na fé, porque vocês precisam perseverar. A palavra perseverança aparece várias vezes em Hebreus, capítulos 10, 11 e 12. Vocês precisam de perseverança, vocês precisam que a sua fé seja testada para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que foi prometido. Porque, ainda dentro de pouco tempo, vimos em um episódio anterior que isso é uma citação do livro de Abacuque que encontramos no livro de Hebreus. Aquele que vem, isso é Cristo, virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Vivemos pela fé de que Cristo está vindo, de que Ele vai corrigir todos os erros, de que Ele vai terminar a história. Temos algo melhor pela frente, portanto, podemos suportar o aqui e agora, porque com os olhos da fé vemos adiante. Ele continua dizendo de volta a Hebreus 10, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, e algumas traduções dizem, se ele recuar, dele a minha alma não se agradará. Hebreus 10:38. Deus diz que existem dois tipos de pessoas, aquelas que avançam com confiança em fé, fé em Deus, não nelas mesmas, fé nas promessas de Deus, fé em Cristo. E há aquelas que recuam quando a hora da provação chega, elas retrocedem, elas não perseveram, porque não têm fé. O escritor diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem ou recuam para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Veja, fidelidade e perseverança em tempos de dificuldade e provações são fruto da fé. É o fruto de viver pela fé, na fidelidade e nas promessas de Deus. Então, aqueles que foram feitos justos pela fé em Cristo, aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, não vão retroceder em tempos de provações. Eles não vão se afastar de Cristo. E a propósito, isso é evidência de que você tem uma fé genuína. Quando os tempos de provações chegam, você continua avançando em fé, você persevera. A mesma fé que Deus colocou em você para te levar à salvação é a fé que continua te sustentando quando você enfrenta tempos de provações e adversidades como cristã. Isso é o que te ajuda a perseverar. O escritor de Hebreus segue dizendo no capítulo 11, vamos continuar falando sobre a fé. Como funciona? Como é isso na prática? Como a fé se desenvolve? A fé pode se tornar um conceito nebuloso. O que é fé? Vamos ver como ela se apresenta. Ele começa dizendo em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você puder ver, não é fé. Ele está dizendo que é algo que Deus nos dá,
Deus nos dá essa fé para acreditar que as promessas dele são verdadeiras e que Cristo está voltando, que Deus vai cumprir seu plano e seus propósitos no mundo. A fé nos dá essa certeza, essa convicção de coisas que não podemos ver. Temos no capítulo 11 de Hebreus uma galeria da fé. Homens e mulheres dos tempos bíblicos que, pela fé, agradaram a Deus. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Mais de 20 vezes nesse capítulo lemos pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé eles fizeram isso, pela fé eles foram para lá, pela fé eles fizeram aquilo. Pela fé, Sara teve um filho aos 90 anos de idade. Você pode pensar, eu não acho que eu quero esse tipo de fé ou tanta fé. Pela fé, eles fizeram o impossível. Pela fé, eles superaram adversidades. Pela fé. Sabe o que todos esses homens e mulheres de fé têm em comum? Eles viveram suas vidas com a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Eles não tinham apenas a noção intelectual disso, mas basearam suas vidas nisso. Eles agiam com a certeza de que o que Deus disse era verdade, mesmo quando tudo parecia contrário. Eles estavam dispostos a serem chamados de loucos aos olhos dos homens. Pense em Noé construindo uma arca quando nunca havia chovido. Pela fé. Então, se Deus um dia te pedir para fazer algo que não faz o menor sentido e todos ao seu redor acham que você está louca, faça pela fé. Pela fé, eles estavam dispostos a serem rejeitados, eles estavam dispostos a se lançar ao impossível. Nós colocamos todos eles em um grande pedestal. Noé, Moisés, Abraão. Uau, esses foram grandes heróis da fé. Eu não acho que essa seja a ideia principal. Acho que a ideia é que eram homens e mulheres comuns, vacilantes, fracos, frágeis, assim como nós. O que os capacitou a fazer essas grandes façanhas extraordinárias foi a fé em um grande Deus. Temos suas vidas como exemplos a todas nós. Fazemos tudo na vida cristã somente pela fé. O justo viverá pela fé. Fé em Deus, fé nas promessas de Deus, fé na presença de Deus, sua proteção, sua provisão, seu poder. Cada área da sua vida, se você quer agradar a Deus, requer fé. Tudo que não é de fé é pecado. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Você não pode viver a vida cristã sem fé em cada área da sua vida. Nas suas finanças, você precisa de fé. Fé para doar do jeito que Deus quer. Fé para fazer sacrifícios quando Deus quer. Fé até quando seus recursos são tirados de você. Quando o mercado de ações despenca, onde está a sua fé? Você se sente aterrorizada quando perde o emprego? Como vou viver? Escute, Deus alimentou seu servo Elias, enviando corvos para levar comida a ele. E quando o riacho secou durante uma época de fome, Deus usou uma pessoa muito improvável para suprir as necessidades de Elias, uma viúva muito pobre. Deus usou o corvo, o riacho e a viúva para suprir as necessidades do seu servo. Deus pode suprir suas necessidades da maneira que Ele escolher. Na área de suas finanças, sua provisão, você caminha pela fé? Fé em relação à sua família. Quantos filhos Deus quer que você tenha? Eu ouço as pessoas dizerem, não podemos ter mais filhos, nunca poderíamos sustentá-los. E eu fico pensando, quão grande é Deus? Se Deus quiser que você tenha mais filhos, você acha que Ele pode cuidar desses filhos? O que acontece se você quiser ter filhos, mas não consegue? É preciso fé
para abraçar o plano de Deus para a sua vida. Eu enviei um e-mail esta semana para uma amiga. Ela e o marido não conseguiram ter filhos. Eles queriam muito. Eles tiveram que aprender a caminhar pela fé no tempo perfeito de Deus. Agora eles estão entrando em um processo de adoção. Eles querem adotar. E está demorando muito. Mandei um e-mail para eles esta semana perguntando sobre o processo de adoção. Ela respondeu dizendo: estamos em modo de espera. Eu ouvi falar sobre esperar no livro de Abacuque. Ela disse: estamos na lista há meses e estamos esperando até sermos escolhidos por uma mãe biológica. Estamos confiando no tempo perfeito de Deus para a nossa família. O justo viverá pela sua fidelidade. Você pode sentir alegria no processo de espera se estiver caminhando pela fé. Você precisa de fé para o seu futuro. À medida que envelhecemos, precisamos de fé. Pensamos sobre não sermos capazes de fazer todas as coisas que éramos capazes de fazer em outra fase da vida. Conheço mulheres na meia-idade que vivem com medo do que acontecerá se não houver provisão. E se a saúde falhar? E se ficarem sozinhas? Como encarar o futuro com alegria e confiança? Você caminha pela fé. Ao enfrentar decisões na sua vida, devo aceitar esse emprego? Devemos mudar para este lugar? Devo me casar com essa pessoa? Estava conversando com alguém ontem e essa pessoa me perguntou: quando você ora, como Deus te guia? E eu disse: quando eu oro sobre uma decisão, eu não espero necessariamente que eu vá abrir minha Bíblia e ela vai me dizer qual deve ser o tema da minha próxima palestra ou se devemos contratar esse ou aquele membro da equipe. Eu oro e digo: Senhor, guie os meus passos, me conduza, e então eu confio que Deus está me dando a sabedoria que pedi a Ele. O justo viverá pela fé. Precisamos de fé para ter vitória sobre a tentação, para ter vitória sobre hábitos pecaminosos em nossas vidas. Isso requer fé, não apenas esforço e luta, dizendo: vou ser uma boa cristã, custe o que custar. Pode ser que custe. Vivemos pela fé no poder de Cristo e seu Espírito Santo dentro de nós. Você precisa de fé para amar aquela pessoa em sua vida, aquele membro da família que não é amável. Você precisa de fé para perdoar alguém que cometeu uma ofensa imperdoável contra você. Você precisa de fé para se submeter à autoridade humana em sua vida quando eles tomam uma decisão que você sabe que está errada. Você precisa de fé. Precisamos de fé para obedecer a Deus. Precisamos de fé quando enfrentamos a morte. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, enquanto fala sobre o tempo em que estaremos ausentes deste corpo, vamos deixar essa tenda terrena e iremos para o céu. Bem, você pode pensar, é uma coisa para se aguardar ansiosamente. Mas vejo muitas pessoas, quando chegam a essa fase, começar a ter medo. Paulo diz: por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu preciso de fé para cada aspecto deste ministério. Fé para a provisão financeira de Deus, fé para a unção do Espírito de Deus no ensino, fé para saber o que ensinar a seguir. Eu caminho pela fé. Se eu caminhar pela visão, eu vou ficar limitada aos meus próprios recursos, meu próprio entendimento. E Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Caminhe pela fé. Recebi um e-mail emocionante esta semana de uma querida amiga que está em uma situação matrimonial muito difícil há muitos anos.
Seu marido cometeu uma grande ofensa no casamento. Houve muito perdão. Houve níveis de arrependimento aparente, houve muito crescimento e muita mudança. Ele não é mais a mesma pessoa que ela conheceu anos atrás. Embora não viva mais o mesmo estilo de vida pecaminoso, ela mencionou que ainda enfrenta muitas dificuldades. Ouça o que ela disse. Como oro para que meu marido tenha um coração apaixonado novamente. Dói tanto ainda vê-lo nessa condição. Tive que implorar ao Senhor para me dar amor e graça ao longo da jornada. Deus me lembrou destes versículos que Ele me deu há muitos meses e eles me encorajaram novamente. Então ela cita 2 Coríntios capítulo 1, onde Paulo diz que a tribulação que nos sobreveio na província da Ásia foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz que isso aconteceu para que aprendêssemos a caminhar pela fé, a confiar em Deus, o qual nos livrou e, colocando a fé em prática aqui, ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Isso é a fé de que Ele continuará nos livrando. Ela citou esses versículos e depois disse: continuarei colocando minha esperança no Cordeiro e acreditando que Ele continuará me livrando e me dando grande alegria nele. Se meu marido nunca mudar, se minhas circunstâncias nunca mudarem, esperarei em Deus. O justo viverá pela sua fidelidade. Quais áreas da sua vida exigem que você caminhe pela fé? Você as ressente? Você as rejeita? Você foge delas? Ou as abraça? Sem fé é impossível agradar a Deus. A partir desse ponto, no livro de Abacuque, depois que Deus diz, o justo viverá pela sua fidelidade, você notará que Abacuque não faz mais perguntas. Dissemos antes que não é errado ter dúvidas honestas de um coração perscrutador. Mas algo muda em Abacuque e ele percebe que nunca entenderá totalmente os caminhos de Deus e está tudo bem. Veja, se pudermos ver o resultado, se pudermos ver e entender todos os propósitos de Deus, não é fé. O justo viverá pela fé. Abacuque percebe que, quer possa ver e entender ou não, Deus está trabalhando. No tempo dele, a visão será cumprida. O plano de Deus e o propósito de Deus que Deus está falando serão cumpridos. Tudo ficará bem e, enquanto isso, o que ele faz? Ele caminha pela fé. O justo viverá pela sua fidelidade. Nancy DeMoss Hougemouth estará de volta para orar. Ela tem nos dado algumas percepções importantes sobre a fé. Não é apenas para a salvação, mas é necessário em todas as áreas de nossas vidas. Uma dessas áreas é o perdão. Você precisa de fé para se afastar da dor que experimentou e seguir em direção à esperança. Queremos ajudá-la a fazer isso com o livreto Escolhendo o Perdão de Nancy. Ela vai ajudá-la a encontrar maneiras práticas e bíblicas de entregar a dor e andar em liberdade através do perdão. Você receberá este livreto em PDF ao fazer uma doação de qualquer valor para apoiar o Aviva Nossos Corações este mês. Visite www.avivanossoscaracóis.com e faça a sua doação. Depois, envie um e-mail com comprovante para contato@avivanossoscaracóis.com e peça sua cópia de Escolhendo o Perdão.
Bem, a maioria de nós já ouvimos falar ou pensamos sobre a cadeia de abastecimento de alimentos. Abacuque também tinha preocupações sobre isso. Amanhã, Nancy vai explicar como devemos responder a este medo. Aguardamos você amanhã e agora aqui está Nancy para orar. Pai, obrigada por colocar a fé em nossos corações pela Tua graça. Nunca teríamos tido fé por nós mesmas a parte de Ti. Tu nos deste o presente da fé, a fim de crermos e sermos salvas. Obrigada por nos dar agora a fé para olhar para Ti, viver e caminhar nessa vida cristã. Que possamos Te agradar neste dia, em todos os aspectos de nossas vidas, caminhando por fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.